Olá, já parou para pensar? E se o nosso universo fosse só uma de milhões de criações? Todas elas projetadas por um ser divino com um propósito bem específico. Pois é, hoje a gente vai fundo nessa ideia. Vamos mergulhar na cosmologia fascinante do documento 32 do livro de Urântia para entender a evolução dos universos locais. Bom, para guiar a nossa jornada, a gente vai começar tentando entender a escala desse projeto cósmico. Depois, vamos descobrir quem são os arquitetos por trás de tudo e como eles de fato constroem um universo do zero. Aí, a gente vai ver onde é que nós nos encaixamos nisso tudo e, por fim, talvez a pergunta mais importante: qual o propósito por trás de toda essa evolução? Então vamos lá. Para começar, vamos tentar colocar em perspectiva a escala disso tudo. Porque, olha, o texto descreve uma arquitetura cósmica de uma magnitude que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. A unidade básica, o tijolinho fundamental de toda essa estrutura, é o que o livro chama de universo local. Dá para pensar nele como se fosse o domínio pessoal, a obra de arte de um tipo específico de ser divino, um filho criador. É o ponto de partida. É daqui que tudo começa a ser construído. E a organização já começa num nível que é, assim, grandioso. Cada sistema local dentro de um universo é projetado com uma meta, um objetivo final: conter, lá na frente, cerca de 1000 mundos habitados. É um plano de longuíssimo prazo numa escala que já é impressionante. Mas a estrutura não para por aí, não. Pega 100 desses sistemas, cada um com seus 1000 mundos em potencial, e eles são agrupados para formar a próxima unidade, uma constelação. A escala vai se expandindo de uma forma super metódica, bem organizada. E, finalmente, 100 dessas constelações se juntam para formar um único universo local. Se a gente fizer as contas, isso quer dizer que cada universo local é projetado para ter, no fim das contas, até 10 milhões de mundos habitáveis. É uma arquitetura de criação numa escala que é, uau, verdadeiramente cósmica. Certo. Uma estrutura tão grandiosa assim precisa de arquitetos à altura, né? Mas afinal, quem são os seres responsáveis por projetar e construir esses universos? O texto nos apresenta a esses construtores cósmicos. O livro descreve uma divisão de trabalho que é fascinante. De um lado, a gente tem os diretores de potência. Pensa neles como os engenheiros cósmicos. Eles manipulam a energia pura, sabe? Preparam o terreno antes mesmo de qualquer coisa física existir. Do outro lado, entram em cena os filhos criadores, que são os verdadeiros arquitetos, os artistas. Eles que projetam a vida e administram a criação que já foi materializada. Então, ok, temos os arquitetos. Mas como é que eles, na prática, constroem um universo? O processo não é nada caótico. Ele é descrito como uma sequência de etapas muito bem definidas, uma verdadeira gênese cósmica. A sequência da criação é bem metódica. Primeiro, a energia bruta é toda moldada pelos diretores de potência. Depois, o filho criador chega para dar o pontapé inicial na fase material. Um mundo sede central é construído, os sóis e planetas se estabilizam e só então, como grande final, o plano de vida é implementado. É uma jornada cuidadosamente orquestrada que vai do puramente energético até o biológico. Depois de ver esse projeto gigantesco, o texto nos dá um tipo de endereço cósmico, identificando a nossa localização bem específica. A pergunta que fica é: onde é que a gente está no meio de tudo isso? De acordo com o documento, o nosso universo local se chama Nebadon. E o mais surpreendente é a identidade do seu criador insoberano, um ser chamado Michael, que o livro afirma ser o mesmo que viveu na Terra como Jesus de Nazaré. E dentro de Nebadon, o nosso sistema solar pertence a uma unidade chamada Satânia. E agora vem um ponto crucial. A gente não está no centro da ação. Longe disso. O texto é bem claro. Nosso sistema está na periferia do nosso universo local. E o nosso próprio universo, Nebadon, está na beirada de uma estrutura ainda maior, um superuniverso chamado Orvonton. Em outras palavras, a gente vive nos subúrbios do cosmos. E só para a gente ter uma noção da escala dessa localização periférica, o texto nos dá um número. A distância da borda do nosso universo até o centro do superuniverso é de quase 250 mil anos-luz. Para se ter uma ideia, a nossa própria galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso realmente reforça o quão distantes estamos do centro de tudo. Tudo isso nos leva do o que e onde para o porquê. O propósito fundamental por trás desse cosmos todo em evolução. Por que criar seres que começam de baixo, que precisam subir degrau por degrau?
O coração nesse propósito todo está no conceito de criaturas evolucionárias. Nós somos definidos como seres projetados para isso, para começar de baixo, de origens humildes, e ascender continuamente através da experiência, crescendo de um mundo para o outro, de uma esfera de existência para a próxima. Nessa visão, a nossa vida aqui não é o fim da linha, de jeito nenhum. É só o primeiro passo de uma aventura épica. A jornada cósmica é desenhada para oferecer um progresso sem limites e oportunidades infinitas, com um destino final bem claro: alcançar a perfeição e a vida eterna. E assim, a nossa exploração nos deixa com uma reflexão final. Dentro de um plano que tem um objetivo eterno, a luta e as dificuldades da vida mortal ganham um novo significado, não é? Elas deixam de ser vistas como algo em vão e se tornam parte essencial, valiosa, de um projeto divino colossal. Uma etapa passageira, sim, mas absolutamente fundamental na grande jornada através dos universos.